Fala meus infra-amigos, sejam bem-vindos de volta à comunidade Infra. Nesse vídeo de hoje a gente vai ver como que funciona o MSI Exec, que é o Microsoft Install, né? É o pacote da Microsoft. Vai ser bem legal aprender sobre isso, então aconchegue sua bundinha na cadeira, prepara seu lanchinho, pega seu caderno, sua caneta e bora aprender. Perfeito. Agora a gente vai falar um pouco sobre o MSI Exec, né, que é o comando que gerencia os MSIs. O primeiro passo é a gente olhar a documentação, né? Então, vamos pesquisar aqui um pouco sobre o MSI Exec. A gente vai cair nessa documentação da Microsoft. Dentro dessa documentação tem tudo sobre o MSI, inclusive os principais comandos, que é o /i, que é de instalar, que a gente coloca o nome, coloca o /quiet, /passive, /q alguma coisa para definir se tem interação ou não do usuário. Vamos pegar alguns programas que tem MSI, né? Um deles é o Slack. Se eu pesquisar Slack MSI aqui, ele vai me jogar numa tela do Slack. E aí aqui note bem que ele tem dois tipos de MSI. Tem esse, né, que está na tela. Esse MSI é feito para criar outro MSI, né? Ele não é o que instala o Slack. Se a gente ler a documentação ali, ele explica um pouco sobre isso. Muitas ferramentas têm isso. O Adobe tem isso, o Slack tem isso. Se eu não me engano, o Teams também tem isso. Então, o Google Chrome também tem esse problema, tem essa ferramenta para criar MSI. Não queremos isso, né? Então, a gente vai descer um pouco a tela e vamos baixar a versão standalone ali, né? 64 bits, porque a nossa máquina é 64 bits. A gente faz o download desse cara e a gente vai fazer a instalação também de outra ferramenta, né? Esse que pesa, que normalmente a gente usa aqui dentro da TI, ele também tem a versão MSI. Tá? Eu quero mostrar que o processo do MSI ele é tão simples que ele é a mesma coisa para todo mundo. Então, eu tenho aqui a versão errônea do Slack, né? Vou acabar apagando ela. E eu tenho as versões normais aqui que a gente acabou de baixar, o Slack Standalone e o KeePass. Se eu for no terminal e executar MSI exec /i, por que eu estou colocando /i? Perceba, estou colocando /i porque /i de install, tá? E aí eu coloco entre parênteses ali, né? Não é parênteses, né? Entre chaves ali, entre aspas, perdão, entre aspas, o nome da ferramenta, né? O nome do MSI. E lembra, tá? Eu estou dentro da minha pasta downloads, ainda permaneço dentro da minha pasta downloads. E eu posso colocar lá no finalzinho, eu tiro aqui. Aqui é obrigatoriamente essencial tirar o ponto barra, tá? Se tiver o ponto barra, ele não vai funcionar. Ele olha estritamente para o nome. Então, MSI ponto e o nome do aplicativo que está ali. Tem que ser exatamente o mesmo nome. Eu dou um barra quiet para ele executar de modo silencioso, sem mostrar nada. E um barra no restart para ele não reiniciar a minha máquina durante esse processo de instalação. Se é uma ferramenta que você precisa reiniciar, aí você coloca restart, força restart, ou seja, o que for. Você vai ver que eu cliquei ali, é tão rápido, né? Esse caso aí foi tão rápido que ele já aparece aqui em todos os aplicativos. Vem aqui, ó, todos os aplicativos no menu iniciar. E você já vai ver que ele está instalado, certo? Só que tem um problema. Ele tem dependências. Ele tem a dependência do Visual Studio, né? C++. O MDT vai ajudar a gente a fazer isso de forma sem ter esse problema, tá? Então a gente vai lá no Visual Studio, né? Vamos procurar pelo Visual Studio para fazer o download da versão correta. Então a gente vai fazer o download do Visual Studio, né? C++. A versão que a gente vai usar aqui é a versão 15, que é a versão que ele pede ali. Lembrando, né? A mesma coisa do Google Chrome, é um exe. Então, sendo um exe, é basicamente a mesma coisa. Vamos pegar ali o pacote, colocar ponto, barra, dizer que eu quero executar esse pacote, né? E colocar barra silent, barra install, para ele instalar silenciosamente. Normalmente eu uso esse cara aqui, Ninja IT, para procurar esses comandos. IT Ninja.
Mas nesse caso eu não tinha nenhuma informação. Então eu procurei sobre ele, venho ali em mais, né? Procuro ali software tips, pesquiso sobre pesquiso se existe alguma coisa sobre o VC Runtime, sobre o Runtime, Visual Studio. Procuro e não acho nada. Muitas vezes esse site me ajuda. Então, se tiver algum problema, dá uma olhada no IT Ninja. Inclusive eu achei ali o mesmo comando que a gente usou no Google Chrome, né? /silent /install. Então, estou dentro da pasta downloads, pego o nome do programa, coloco ponto barra. Aqui é um exe. Então eu preciso colocar um ponto barra, porque senão dá erro. Se fosse o MSI, a gente colocava MSI exec sem o ponto barra, né? Mandei instalar. Eu mando instalar, ele já vai instalar. A gente pode até dar uma olhada depois se quiser no Task Manager, mas não vejo necessidade. Eu venho aqui já no aplicativos, nas configurações, aplicativos, ver todos os aplicativos. Você vai ver que ele já vai estar aqui, ó, instalado. Ó. Ele instalou agora e já aparece aqui para mim. Agora a gente já vai conseguir abrir o KeePass, né? Então se a gente for lá e abrir o KeePass, então entenda, o KeePass para funcionar precisa disso. Por que que eu estou te explicando isso pro KeePass? Porque mais para frente a gente vai ver que muitas aplicações, a gente tem muitas aplicações que precisam de outras dependências, né? Precisa de um Visual Studio, precisa de um Java, precisa de alguma coisa. Então eu instalo o Java primeiro, depois eu instalo essa aplicação. E o MDT consegue fazer isso pra gente, consegue gerenciar isso pra gente. Então, agora vamos jogar isso para dentro do MDT, certo? Então, como sempre, né? Eu crio uma pasta para cada um deles, para não perder tudo que está dentro dessa pasta. Jogo o arquivo aqui dentro. No caso do KeePass e do Slack, eu vou remover o versionamento ali, porque caso eu tenha alguma atualização, eu troco o instalador pelo instalador mais novo. Vai continuar sendo o MSI. Então o comando vai continuar sendo o mesmo. Então eu vou renomear ele, né? Remover ele só a parte da versão. Essa versão eu vou colocar lá no MDT para a gente ter conhecimento, mas não altere em nada nossa atividade. Removi aqui o versionamento. Vou fazer a mesma coisa com o Slack. Então eu removo o número de versão dele ali para deixar o nome padrão, standalone. Aí se o cara quiser saber, a gente coloca essa informação lá no MDT. Vou colocar o nome aqui da pasta de Slack. Lembrando que esse nome aqui ele vai ser apagado e vai ser criada uma nova pasta lá. Beleza, criei aqui as pastas, né, para cada um deles. Vou lá no Workbench. O Workbench ele demora um pouco para abrir. Vou aqui em aplicações. Vou, vou criar pastas aqui, né? Uma pasta onde está todos os aplicativos, uma pasta onde estão todos os aplicativos. Vou criar uma pasta onde está o recursos humanos, né? Então eu vou cortar o Google Chrome e colocar aqui dentro de todos os aplicativos. Também eu posso, eu posso criar uma pasta para recursos humanos, eu posso criar uma pasta para engenharia, certo? Mas seguindo o fluxo, né? Vamos importar os aplicativos para cá. Vamos colocar aqui o nome do aplicativo, aí sem a versão, né? Vamos colocar a versão só para a gente ter conhecimento. Vamos também colocar aqui o idioma eu deixo default só para terem conhecimento que está o padrão. Vou escolher o diretório. E lembra, né? Esse diretório que está com os nomes Slack, ele vai ser criado com outro nome lá, que é o nome que eu criei ali. Se for o mesmo nome, é coincidência. Então eu apago aqui a versão e coloco o comando. Sempre eu gosto de executar no terminal da minha máquina de teste para depois colocar no MDT. Então, o Slack, por exemplo, eu vou usar o mesmo comando aqui, só que agora passive, tá? Para você ver que é possível eu ver o acompanhamento. Só que eu tava usando o comando errado ali, tá? Então eu vou trocar pelo nome do MSI. Então eu vou lá dentro da pasta Slack, pego o nome do MSI. E lembra, né? Eu tô na pasta errada, então eu preciso entrar na pasta correta. Então eu vou entrar dentro da pasta Downloads, dentro da pasta Slack e vou executar o MSI.
exec, barra i, barra o nome do aplicativo, sem o ponto barra, né? Não precisa necessariamente estar entre aspas ali, tá? Ele pode estar fora. Passive e no restart para ele não reiniciar. O passive ele vai te mostrar uma barra de progresso. Mesmo o comando de antes, nas versões anteriores, se você digitar msexec.bar, ele vai aparecer a telinha para você entender melhor sobre, tá? Mas aqui é o básico que você vai usar, é isso, né? msi exec.i, nome da aplicação, passive no restart. Se tiver espaço, usa aspas. Você vai ver que o Slack ele demora um pouquinho mais para instalar, mas ele já vai aparecer aqui, ó. Então ele instalou e apareceu uma progressive bar ali. Então a gente coloca o mesmo comando aqui. E ali embaixo, ó, aqui embaixo você consegue ver que a pasta onde esse comando vai ser executado é a pasta Applications Slack, que é onde está o instalador do Slack. E o nome dessa pasta Slack aqui não é que eu coloquei na pasta, é que eu coloquei ali quando eu fui criar o aplicativo o nome de Slack. Se eu tivesse colocado outro nome, apareceria outro nome aqui. Eu gosto de colocar entre aspas só por precaução, sabe? Mas não é necessário, não é uma obrigação. Então eu já criei o instalador do Slack, né? Eu vou renomear ele aqui para tirar a versão. E você clicando em propriedades, você consegue ver a versão. E aí aqui a gente poderia ir lá em Applications, Slack e trocar aquele instalador que está lá hoje por um mais novo. Eu trocando por esse mais novo, eu só viria aqui e trocaria o versionamento escrito, tá? Ou deixaria sem versionamento. Deixaria Lastet, sei lá. Porque isso aqui não é obrigatório, esse negócio de versão. Isso aqui é mais para você ter um acompanhamento aí dentro da sua TI em qual versão você está usando o instalador. Certo? Beleza. Fizemos o do Slack. Agora a gente tem mais dois programas, né? Então a gente tem o KeePass e o Visual Studio. Seguindo o mesmo processo, né? Coloca o nome, KeePass. Esse nome é o nome que vai criar a pasta. Vou pegar aqui o número da versão dele. Coloco aqui o número da versão. Como eu disse, né? Não precisa, não é obrigatório. Então eu não coloquei o idioma. Vou escolher a pasta KeePass. Vou falar para mover. Então ele já apaga da minha máquina, já joga lá pro MDT. Coloco o comando que eu usei para fazer a instalação do KeePass. Então vou pesquisar aqui no meu terminal e vou pegar o mesmo comando que eu usei antes. Vou trocar ali, né? Porque eu apaguei o versionamento. Eu deixei só KeePass, traço e o nome. Vou dar um Enter aqui. E aí ele vai instalar. E agora falta o Visual Studio. Então, Visual Studio, né? A gente vai colocar a versão em 2015. Poderia ter colocado direto no nome, porque o Visual Studio cada um é diferente, né? Não é versões. Então vou mandar ele importar, mandar ele apagar de lá e trazer para dentro. E aí aqui eu vou colocar aquele comando que a gente usou, né? Que é o .vce, que é o nome do aplicativo, e silent no restart. Tô deixando tudo silencioso porque vai ter uma barrinha do MDT mostrando o progresso. Não preciso ficar vendo isso. Não é necessário, né? Então beleza. Agora vamos organizar isso, né? Primeiro a gente precisa abrir aqui o KeePass. E aí lembra sobre as dependências? Aqui dentro de dependências eu posso escolher que o KeePass depende do Visual Studio. Então, quando ele for instalar o KeePass, ele primeiro instala o Visual Studio. Ah, mas o Visual Studio não está no meu script. Mas se o KeePass estiver no seu script, ele vai instalar primeiro o KeePass, ou ele vai instalar primeiro o Visual Studio para depois instalar o KeePass, porque ele não consegue instalar o KeePass sem o Visual Studio. Isso é uma dependência. A gente vai criar outras pastas, né, para segmentar a nossa área. Então, vou criar uma pasta com o nome de
de IT, Eng, né, de engenharia. Posso criar uma pasta com o nome de, de HR, de Human Resources, né? Também. Então vou lá também criar uma pasta com o nome de Human Resources. Administrativo. Posso criar uma com o nome administrativo. Então eu gosto de segmentar por Human Resources. Depois de criado não tem problema, tá? Se você criou, quer editar, você clica com o direito ali, propriedades. Isso em qualquer lugar aqui você consegue fazer isso. Você coloca um comentário, troca o nome, diz se essa pasta vai aparecer lá na sua task ou não. Isso lá no futuro a gente vai ver que é uma task. Então, aqui é isso, certo? Eu gosto de separar ele em pastas, porque a gente pode criar aplicações para cada um desses pedacinhos, certo? Então eu posso criar uma aplicação só pro RH e colocar só lá no RH. E aí, a hora que eu for colocar no RH vai estar tudo pronto lá, né? E como que eu faço isso? Tá? Aqui dentro de IT Engine, eu vou criar um bundle, uma nova aplicação. O que é um bundle? Eu vou juntar várias aplicações em uma só. Por isso que eu gosto de separar, entende? Vou colocar o nome dessa aplicação agrupada de Enginer, certo? Enginer. Então, softwares da engenharia. Criei aqui, é uma aplicação normal. A diferença é que ele não tem script, certo? Ele não está com nenhum script, ele só crio dependências. Então, coloco tudo que eu quero que seja instalado como dependência. Então, eu quero que ele instale o KeePass, né? De novo, ó, ele não tem dependência, não tem nada. Ele vai só instalar as dependências. Mas ele não vai instalar nada. Mas ele instala as dependências para poder se auto-instalar, que ele não é nada. Então eu coloco ali KeePass e Slack. Eu vou tirar o Visual Studio para você ver que ele vai instalar o Visual Studio, mesmo ele estando desmarcado. Então aqui a gente aprendeu a criar aplicações, né? Então podemos parar por aqui nesse, mas já podemos entender que a gente aprendeu a criar aplicações. Essas aplicações eu posso agrupar elas, eu posso definir dependências para elas e eu posso separar elas em pastas, né? E essas pastas eu posso definir por setor, enfim, o que você achar melhor segmentar. Eu prefiro segmentar por setores, né? Ou por tipos de aplicações e ficando assim mais fácil para o técnico de campo fazer essa instalação. Se for o técnico de campo for ter algum contato com isso. Se for algo muito mais automatizado, então ele nem chega nesse ponto. E ainda é melhor ainda segmentar para poder chegarmos nesse ponto. Então, mais para frente a gente vê essa parte e podemos encerrar por aqui. Você acabou de aprender como que funciona a ferramenta MSI Exec, aprendeu como que faz um bundle, que é juntar vários aplicativos em um só dentro do MDT. Você já está muito à frente de vários profissionais de Windows. Então, te espero no próximo vídeo para a gente aprender ainda mais.